Mónica, queria em primeiro lugar agradecer à New Organic Planet pelo convite que nos formulou. Portanto, eu tentei dividir a minha apresentação sobre falar-vos um bocadinho sobre o que é a certificação e como é que se processa a certificação em agricultura biológica, e depois na parte final gostava também de fazer uma breve introdução ao novo regulamento da agricultura biológica. Deixa-me ver se eu consigo partilhar convosco a minha apresentação. Confirmem-me só, por favor, se está a ser partilhado. Já estamos a ver o PowerPoint, falta colocar em modo apresentação. Muito obrigada. Mas já está... Já está em modo apresentação. Sim, sim. Ok, já estamos obrigada, a ver. Verónica. Obrigada. Pronto. Uma breve apresentação sobre a Naturalfa. Portanto, nós existimos desde 2011 e desde o momento em que aparecemos que tínhamos esta missão muito bem vincada de acrescentar valor aos nossos clientes, aos produtos que certificamos. E acreditamos que isso pode ser feito através de parcerias com os nossos clientes. Nós gostamos de garantir que realmente os produtos que são colocados no mercado com o selo da Naturalfa, com a certificação da Naturalfa, são produtos credíveis, que cumprem com as especificações às quais os produtores ou os operadores económicos se comprometem, e para isso temos que ter um corpo técnico com competências adequadas, que desempenhe bem as suas funções e que garanta de facto este rigor da certificação, mas que também proporcione aos nossos clientes uma forma de os levar a cumprir, ou seja, não gostamos que os nossos clientes cumpram, mas estamos sempre disponíveis para esclarecer, e esta ação ou outras nas quais participamos é realmente a nossa forma de estar, para que todos os nossos parceiros saibam quais são as regras com que têm que cumprir, a que é que se propõem, o que é que têm que fazer para garantir que cumprem com as regras da certificação. E depois temos muito claro que os nossos clientes precisam que lhes prestemos um serviço adequado, que seja rápido, que seja ágil, e portanto é para isso que trabalhamos, para que todos os dias possamos fazer um serviço cada vez melhor, mais rápido e mais inovador. Temos como visão mostrar ao mercado uma nova forma de certificar, e é para isso que trabalhamos todos os dias. Gostava também de apresentar os nossos principais serviços. Portanto, um deles efetivamente é a certificação em agricultura biológica, mas depois temos outras certificações, algumas delas que se complementam com a agricultura biológica, nomeadamente o Global GAP, que depois, associado ao Global GAP, há também outras certificações que nós chamamos módulos adicionais do Global GAP, como o GRASP, o Nurture, ou outros que nem sequer estão aqui. Depois também algumas certificações começam a aparecer relacionadas com a sustentabilidade, como é o caso do LEAF, ou como a ZÉRIA, que é o caso para além de ser uma certificação de sustentabilidade, é também uma certificação que garante resíduo zero na prateleira do supermercado. Certificamos também produtores em produção integrada, e muito recentemente fomos também acreditados para certificar sistemas de segurança alimentar através da ISO 22000. A certificação traz alguns benefícios aos produtores e focando também na questão da agricultura biológica, o facto de um produtor ou de um operador estar certificado em agricultura biológica é uma forma de facilitar as trocas comerciais com os seus clientes, e é uma forma de permitir a que tenha acesso a determinados mercados, neste caso o mercado da agricultura biológica, ou alguns mercados, como por exemplo os mercados gourmet, que também valorizam muito os produtos biológicos. É uma forma também de aumentar a confiança, ou seja, um operador que está certificado é um operador que consegue estar sempre associado a um maior nível de confiança perante o consumidor e perante o seu cliente, até porque o facto de estar sujeito a controle significa que é um operador que tem de ser mais transparente, que tem que ter as suas portas abertas para ser inspecionado a qualquer momento, e isto traduz-se para o mercado num valor maior de confiança. A certificação permite ainda reduzir os riscos de segurança alimentar, portanto o facto do produtor ter que ser controlado
ou o facto de ter que implementar determinadas medidas para obter a certificação, vai garantir também que essas medidas tenham impacto na redução dos riscos de segurança alimentar, e, portanto a certificação acresce também, à certificação acresce também esta vantagem de sabermos que estamos a consumir um produto mais seguro, mais saudável. Depois há também a possibilidade de se utilizar determinadas marcas ou referências de certificação, e no caso da agricultura biológica a certificação permite que o produtor utilize a designação biológica ou a designação bio e o logotipo da agricultura biológica, o que lhe confere também alguma reputação a nível de marketing e de posicionamento no mercado. Há também outro benefício da certificação, que é o facto de todos os operadores que se propõem à certificação serem operadores que estão sujeitos às mesmas regras e, portanto, acaba por promover também a concorrência leal do mercado, a concorrência dos vários players do mercado, dos vários operadores do mercado, e sabermos que temos que cumprir com regras uniformes, que se não são definidas por uma entidade certificadora ou por um cliente, mas são sim definidas pelo conjunto de organismos, por exemplo, no caso da agricultura biológica, são regras definidas pela Comissão Europeia e que são transpostas para todos os países, portanto, qualquer país dentro da União Europeia, qualquer operador que pertence a um país da União Europeia terá que cumprir exatamente com as mesmas regras que um operador que esteja em Portugal, e, portanto, há aqui alguma vantagem em termos de uniformização de regras, de clarificação das regras, todos sabermos o que é que temos que fazer e como é que temos que fazer, e dessa forma termos uma concorrência mais leal e um mercado mais justo também. Gostava também de falar um bocadinho sobre o processo de certificação, porque penso que nem todos os operadores económicos têm a noção de como é que se processa o serviço de certificação. Muitos dos nossos operadores e dos nossos operadores entendem que a certificação se traduz somente numa visita de controle, portanto numa auditoria, mas a certificação é muito mais que isso, e portanto compete-nos a nós, organismos de certificação, garantir que os operadores que estão certificados saibam exatamente como é que se processa como é que é o processo de certificação, para que também tenham mais intervenção neste processo e consigam perceber qual é o trabalho que efetivamente dá o processo de certificação. Portanto, quando qualquer operador que se proponha à certificação biológica deve iniciar o seu processo com uma candidatura, nós chamamos de candidatura, em que há aqui um acordo com o organismo de certificação, tem de haver um contrato com determinadas cláusulas, porque nós temos que ter a permissão de levar a cabo as inspeções e de levar a cabo determinadas ações de controle. Isso é formalizado através de um contrato ou de um acordo escrito com o operador. O processo de certificação dá-se sempre também com uma visita de controle, portanto tem de haver uma visita de controle física às explorações ou à unidade de produção do operador a que se candidata. Esta visita traduz-se numa auditoria, numa inspeção que é levada a cabo por uma pessoa que tem competências técnicas para o fazer, e no fundo o que faz é verificar através de uma lista de verificação ou de uma checklist se o operador está a cumprir com todos os requisitos portanto, que a certificação obriga. No caso da agricultura biológica, esses requisitos estão definidos através de um regulamento, portanto estamos a falar de uma legislação, e essa legislação define quais são as regras para a certificação. Portanto, o que nós fazemos é transpor essas regras para uma lista de verificação e verificar ponto a ponto e caso a caso se efetivamente o produtor está a cumprir. Obviamente, se não estiver a cumprir, e dependendo daquilo que está ou não a cumprir,
poderá haver aqui necessidade de algumas correções ou ações corretivas e, portanto, quando isso acontece, o produtor tem um prazo para implementar ações que corrijam a situação que não está, para a qual não está a cumprir ou que não está de acordo com a legislação e, portanto, normalmente é sempre dada a possibilidade do operador vir a corrigir. Portanto, eu acredito que a certificação acaba por ser uma orientação para que os produtores, de alguma forma, pelo menos uma vez por ano, ou com a frequência que a inspeção ou que a auditoria requer, vá se alinhando com aquilo que o regulamento exige, com aquilo que são as regras da certificação e, portanto, acaba por haver aqui alguns desvios que são muitas vezes normais e muitos operadores vão-se desviando daquilo que são as regras e, portanto, a auditoria acaba por ser esse momento em que se verifica se está alinhado com as regras ou não está e se não estiver tem aqui a oportunidade de corrigir. Obviamente em função da situação, há situações que não são passíveis de ser corrigidas, mas a maior parte delas são passíveis de ser corrigidas. E normalmente é esta fase que o produtor ou que o operador económico percepciona, mas depois disto há ainda uma outra fase que é muito importante no processo, que tem a ver com a análise do processo, e esta segunda fase, por assim dizer, do processo é levada a cabo por pessoas independentes daquelas que foram à unidade de produção, daquelas pessoas que foram ao terreno, e isto permite-nos o quê? Permite-nos eliminar aqui algumas falhas, ou permite-nos ter alguém que corrija o trabalho que foi feito pela própria entidade certificadora para que possamos dar maior credibilidade à certificação, ou seja, tem que haver aqui uns segundos olhos, olharem para todos os elementos que foram recolhidos na auditoria para garantir que realmente o trabalho da entidade certificadora foi bem feito e, caso não tenha sido feito, há aqui ainda a possibilidade de se corrigir alguma potencial falha. Portanto, isto faz parte do processo de certificação, todas as entidades certificadoras têm que adotar mais ou menos este procedimento. No caso da Naturalfa nós levamos muito a sério esta segunda fase do processo, porque ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a perceber onde é que nós podemos diminuir as falhas do processo de certificação e ajuda-nos a também ter aqui uma maior interação com o operador económico. Nesta fase de análise de processo, é também uma fase em que se avalia as ações corretivas apresentadas por parte do produtor. Portanto, normalmente as ações corretivas são ações que são apresentadas à distância, ou seja, não pode ser necessário, perante uma ação corretiva, a necessidade de uma correção, haver uma nova visita, mas normalmente, ou só em raras situações é que isso se aplica. Por norma, as correções podem ser enviadas para a Naturalfa e podem ser analisadas à distância, porque estamos a falar ou de documentos, ou de registros, ou estamos a falar de alguma situação que até seja a nível, por exemplo, de infraestruturas ou de equipamentos que sejam necessários, mas que através de uma fotografia ou de um vídeo é possível registar a correção e enviar para a Naturalfa. Portanto, esta segunda fase normalmente acontece à distância. Depois disto, aí sim, então já temos todas as condições para avançarmos para a tomada de decisão, e a tomada de decisão pode ser favorável ou desfavorável. Portanto, na maior parte das vezes, felizmente, a tomada de decisão é favorável, e isso significa que há origem à emissão de um certificado de conformidade e o operador pode começar a comercializar os seus produtos como biológicos. Quando a decisão é desfavorável, obviamente portanto, há a emissão de uma sanção, que pode ser a suspensão do produto, pode ser a suspensão do operador, pode ser a suspensão do lote em função da situação que levou à tomada de decisão desfavorável. No caso da agricultura biológica em particular, nos primeiros anos de certificação também poderá não haver lugar à emissão do certificado, porque o produtor precisa de passar por um período de conversão e nesses primeiros anos então não haverá a emissão do certificado, mas em alternativa à emissão de um documento
que atesta que o produtor está, de facto, a passar por período de conversão e que nós normalmente designamos por licença. Avançando um bocadinho, como é que o produtor ou o operador pode iniciar o modo de produção biológica? Portanto, é necessário, tal como disse anteriormente, assinar um contrato com um organismo de certificação, neste caso com a Naturalfa. É muito importante também notificar a autoridade competente, portanto, cada Estado-membro, cada país da União Europeia tem uma autoridade competente designada para o modo de produção biológico. No nosso caso, no caso português, a nossa autoridade competente é a DGADR, ou no caso de Portugal continental, e depois no caso das ilhas também, cada ilha tem a sua autoridade competente. Portanto, no caso da Madeira é a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Todos os operadores que estão em agricultura biológica, que iniciam o processo em agricultura biológica, têm que notificar a sua autoridade competente, através de um formulário específico para esse efeito, e depois têm que manter atualizada essa notificação. Por norma, têm que o fazer anualmente, para que haja aqui algum controle por parte da autoridade competente sobre os operadores que existem em agricultura biológica. E depois dá-se então início à primeira visita de controle. No caso da agricultura biológica em específico, a primeira visita de controle pode resultar em duas situações, isto no caso dos operadores agrícolas, porque no caso dos produtores agrícolas. Uma das possibilidades no final da visita de controle é que o produtor tenha que passar pelo um período de conversão. Isto acontece na maioria das situações, portanto, na maioria das situações dos produtores que iniciam o modo de produção biológico, é normal que tenha que passar por um período de conversão de 2 a 3 anos. Normalmente, assim, de uma forma muito simples, o período de conversão de 2 anos aplica-se mais a culturas anuais e o período de conversão de 3 anos aplica-se a culturas permanentes. Portanto, hortícolas, plantas aromáticas terão um período de conversão de 2 anos, enquanto que fruteiras, olival, vinha terão um período de conversão de 3 anos. Portanto, e este pode ser uma das conclusões da primeira visita de controle, é que o operador tenha que passar pelo período de conversão. Portanto, esta é uma das possibilidades. A outra possibilidade é que, em função das características das parcelas auditadas, em função eventualmente das culturas que existam, pode haver condições para o pedido de retroatividade. O que é isto do pedido de retroatividade? No fundo é uma isenção do período de conversão, ou seja, há determinadas características que no seu conjunto levam-nos a concluir que aquelas parcelas não terão que passar por um período de conversão. Normalmente aplica-se a parcelas que estão incultas, a parcelas em pousio. Aqui o fundamental é garantirmos que, e para haver condições de haver este pedido de retroatividade, é garantirmos que nos últimos 3 anos, antes de iniciar o modo de produção biológico, não foram aplicados quaisquer produtos não autorizados em agricultura biológica, portanto nem fertilizantes, nem fitofármacos, nem qualquer outro produto que não seja permitido em agricultura biológica. Este pedido de retroatividade é concedido pela autoridade competente, portanto, os organismos de certificação, no final da primeira visita, caso haja necessidade caso se conclua que haja condições para o pedido de retroatividade, são os organismos de certificação que são responsáveis por preparar o processo e submeter à autoridade competente, mas a decisão destes pedidos de retroatividade, se devem ser concedidos ou não, a decisão é sempre da autoridade competente e não do organismo de certificação. Portanto, sempre que há alguma exceção às regras da agricultura biológica, ou seja, sempre que há algumas derrogações, que nós chamamos de derrogações, portanto aqui o normal é passar por conversão, mas se houver uma exceção de se pedir o pedido de retroatividade, ou seja, de se pedir esta
derrogação será sempre da responsabilidade da autoridade competente e agora com o novo regulamento estas derrogações passam quase na totalidade pela autoridade competente e terão que ser sempre decisão da autoridade competente e não do organismo de certificação. E, portanto, este é o desfecho de uma primeira visita de controle, portanto, passar pelo período de conversão ou fazer o pedido de retroatividade à autoridade competente para que o produtor possa começar logo a produzir em agricultura biológica. Independentemente de se pedir, independentemente do produtor iniciar o período de conversão ou começar logo em agricultura biológica, todas as regras da agricultura biológica terão que ser aplicadas de imediato. Portanto, a partir mesmo que o produtor tenha passado por período de conversão, ele tem que, assim que inicia a certificação, tem que cumprir com todas as regras e ao longo do período de conversão tem sempre que evidenciar que as regras da agricultura biológica estão a ser cumpridas. Eu pus aqui um esquema muito simples, só para percebermos como é que o período de conversão como é que na prática ele se aplica e que às vezes também temos alguns operadores que entendem que o período de conversão está associado a uma campanha, mas não, o período de conversão está associado a 2 ou a 3 anos e, portanto, se estamos a falar de um período de conversão de 3 anos, estamos a falar de 365 dias para que o período de conversão seja completado na sua totalidade e, portanto, é muito importante salvaguardarmos esta questão porque há operadores que atrasam um bocadinho a entrada, portanto, o processo de certificação e depois, em alguns casos, acabam por ser afetados em mais do que 3 campanhas, podem chegar a ser afetados em 4 campanhas se atrasarem a entrada no período de conversão. E portanto eu vou tentar através deste esquema explicar que isso pode acontecer e de que forma é que pode ser evitado. Portanto, vamos imaginar um produtor e vamos pensar por exemplo uma cultura permanente, que normalmente são estas as situações que trazem mais problemas, por exemplo na cultura dos milhos, que é uma cultura emergente no nosso país, em que um produtor pode iniciar o período de conversão, por exemplo, em julho de 2021. Imaginem que o produtor colhe habitualmente entre junho e julho de cada ano, e portanto a colheita decorre sempre nos meses de junho e julho, portanto aqui numa situação hipotética, mas o produtor atrasa um bocadinho a entrada do processo de certificação e inicia somente no mês de julho. Se ele iniciar no mês de julho, significa que só 3 anos, portanto, se iniciar, por exemplo, em julho de 2021, significa que só em julho de 2024 é que vai obter produto certificado como biológico. Portanto, somente na entrada do quarto ano é que vai obter produto certificado como biológico. E, portanto, num caso destes, em que o produtor começa a colher em junho, ele quase que iria ficar com 4 campanhas em conversão, porque a primeira campanha, que em 2021 inicia o primeiro ano de conversão, depois só entra no segundo ano de conversão em julho de 2022, ou seja, parte da campanha do segundo ano continua a ser classificada como conversão em primeiro ano, não é? Porque o mês de junho ainda estará em conversão do primeiro ano, só em julho é que entrará em conversão do segundo ano e por aí fora até que somente em julho de 2024 é que vai efetivamente ter produto com o estatuto de certificação biológico. Isso significa que a campanha de junho de 2024 terá que ser classificada ainda como conversão, produto em conversão terceiro ano. Por um mês ou por 2 meses, o produtor acaba por ser bastante penalizado quando poderia não ter acontecido isso se tivesse calculado esta situação. Portanto, este é um caso exemplo, mas quem fala neste exemplo de mirtilos fala em uvas, fala em azeitona, em que muitas vezes atrasa um bocadinho e depois acaba por ficar com um ano perdido desnecessariamente. Por isso é importante, quando o produtor decide avançar, planificar a melhor altura de entrada de início da certificação, porque o início da certificação vai corresponder também ao início do período de conversão.
explicar-vos um bocadinho o que é que nós, e claro que temos pouco tempo, mas eu vou tentar de uma forma genérica explicar o que é que nós fazemos em auditoria, o que é que nós verificamos, quais são os principais aspectos. Claro que há muitos outros que não consigo descrever em tão pouco tempo, mas de uma forma geral o que é que nós temos que garantir? Um dos princípios da agricultura biológica, efetivamente, é o princípio do solo como um organismo vivo, e então nós temos que garantir que as culturas estão em solo, portanto que as culturas estão na terra. E por este motivo é que, por exemplo, culturas em hidroponia ou culturas em vaso não são permitidas em agricultura biológica, exceto algumas exceções. Portanto, quais são as exceções? As exceções restringem-se a material de propagação, portanto viveiros, os viveiros podem produzir em vaso e em substrato, algumas plantas aromáticas também podem ser produzidas em substrato e micróbios vegetais também podem ser produzidos. Portanto, todas as outras culturas devem ser produzidas em solo, porque de facto um dos princípios da agricultura biológica é garantirmos, e penso que a apresentação que se segue vai ser muito interessante neste aspecto, é garantirmos que temos um solo saudável, e se tivermos um solo saudável vamos contribuir também para termos plantas saudáveis. Portanto, este é o princípio da agricultura biológica. Depois outra das questões que temos que garantir, e com um novo regulamento esta questão está ainda mais vincada, é garantir que não há fontes de contaminação, portanto que as parcelas vizinhas não são uma fonte de contaminação, que a própria água não são fontes de contaminação e, portanto, nós queremos sim produzir em agricultura biológica, mas queremos garantir que também aquilo que não depende do produtor é garantido no sentido de não contaminar as culturas que estão a ser produzidas em agricultura biológica, porque o que o consumidor quer é consumir alimentos que não estejam contaminados e, portanto, não depende só da forma como o produtor produz, mas depende também das garantias que o produtor implementa ou das medidas que o produtor implementa para garantir que outras fontes de contaminação dentro da exploração ou externas à exploração são implementadas para evitar que, de facto, os produtos que são produzidos em agricultura biológica sejam contaminados. Outra das questões que verificamos em auditoria é se, de facto, há aqui algumas práticas ambientais implementadas, se há infraestruturas ecológicas, se há garantia de que estamos a preservar a biodiversidade, se há garantia de que estamos a promover auxiliares, e, portanto, isso há várias técnicas para o fazer, através de enrobamento, bordaduras, faixas de vegetação espontânea, por aí fora, de forma a garantirmos que temos um ecossistema equilibrado e que conseguimos que esse ecossistema também contribua para o equilíbrio das nossas plantas. Outra das questões que nós temos que verificar, efetivamente, são as práticas culturais utilizadas pelo produtor, nomeadamente como é que é feita a fertilização, que produtos é que utiliza, como é que controla as infestantes, como é que é feito o controle de pragas e doenças e que outros cuidados tem com o ambiente. Portanto, o Regulamento da Agricultura Biológica define quais são os produtos que podem ser utilizados em agricultura biológica, ou neste caso quais são as matérias fertilizantes que podem ser aplicadas e quais são os produtos fitofarmacêuticos ou as substâncias de produtos fitofarmacêuticos que podem ser aplicadas e, portanto, o produtor deve restringir-se a esses produtos. Claro está que as práticas culturais não se devem basear, e principalmente no caso da agricultura biológica, não se podem basear na aplicação de produtos e, portanto, há uma série de estratégias que devem ser implementadas de forma a garantir que a própria utilização de produtos fertilizantes ou fitofármacos é restringida ao máximo possível, portanto não devem ser usadas só em último recurso e de forma moderada. Portanto, todas as outras práticas que possam contribuir para uma boa fertilização do solo ou para um controle de pragas e doenças devem ser implementadas por parte dos produtores biológicos. A nível de material vegetal, e esta é uma questão que está agora em alteração com o novo regulamento,
o que se prevê é que os produtores, de uma forma geral, recorram a plantas biológicas, e o que se espera é que nos próximos anos seja possível aos produtores recorrerem somente a plantas biológicas. Para já ainda não é possível, porque há escassez de plantas biológicas disponíveis no mercado, e muitas das vezes os operadores têm que recorrer a plantas convencionais. Portanto, só podem fazê-lo quando efetivamente há evidência de que não existem plantas biológicas. Portanto, se existir a mesma espécie que pretende com o estatuto biológico, o operador é obrigado a recorrer a plantas biológicas, mas caso não exista, então o operador terá que, por ausência de plantas biológicas, terá que recorrer a plantas convencionais. Nesse caso, deve garantir que essas plantas ou sementes estão isentas de organismos geneticamente modificados e que também não foram tratadas com produtos não autorizados em agricultura biológica. E, portanto, isso tem que ser garantido para que seja possível ao produtor recorrer a plantas convencionais. Este é um dos procedimentos que está a ser alterado neste momento. Portanto, no antigo regulamento eram os organismos de certificação que concediam esta exceção. Portanto, esta mais uma vez é uma exceção, é uma derrogação, o facto dos produtores recorrerem a plantas convencionais. Esta autorização era dada pelos organismos de certificação, no momento ainda continuam a ser os organismos de certificação a dar esta autorização, mas será por pouco tempo, porque é uma das derrogações que vai ser assumida portanto, pela autoridade competente, que passa a ficar também com esta responsabilidade. Portanto, no futuro os produtores terão que solicitar esta autorização diretamente ou através do organismo de certificação, mas sempre à autoridade competente e não ao organismo de certificação. Outras das questões que nós temos que verificar, e porque nós não conseguimos estar 365 dias a controlar os operadores, como é óbvio, e porque também acreditamos que há outras formas de controlar, que não seja só por fiscalização, mas é inevitável que existam alguns documentos que tenham que ser apresentados em auditoria, porque é através desses documentos também que nós verificamos e confirmamos quais foram as práticas que foram utilizadas e que permite-nos perceber se essas práticas estão de acordo com as regras da agricultura biológica ou não. Portanto, um dos documentos já foi aqui falado, a notificação da atividade. Outro dos documentos, que é um documento muito importante, ou um registro muito importante, efetivamente é o caderno de campo. Neste caderno de campo nós vamos conseguir verificar que estratégias em termos de fertilização é que foram usadas por parte do produtor, que estratégias é que foram utilizadas em termos de pragas e doenças, e portanto é um documento que é muito importante ser verificado em auditoria, deve estar disponível para que seja verificado no momento da auditoria, e deve ser coerente com todas as práticas que nós verificamos e que o operador nos explica que faz. Outros dos documentos que devem ser apresentados em auditoria são os registros contabilísticos, e quando falamos de registros contabilísticos falamos de faturas de compra e faturas de venda, ou outros documentos como guias de transporte, ou guias de remessa, ou recibos, outros tipos de documentos, portanto documentos contabilísticos, que vai-nos também ajudar a percebermos o que é que foi comprado em termos de faturas de produção e o que é que foi vendido em termos de produto final. Todos estes documentos vão permitir que seja possível verificarmos a rastreabilidade dos produtos que são produzidos ou que são manipulados, e verificar também se há consistência no balanço de massas, ou seja, que o que é produzido numa exploração agrícola está de acordo com o que realmente é comprado em termos de fatores de produção, com o que realmente existe no terreno, e estes documentos vão nos permitir cruzar determinados dados e perceber se realmente há aqui consistência naquilo que nos é transmitido por parte do operador. Relativamente à comercialização, também há requisitos que devem ser verificados, e uma das questões que temos que verificar é como é que é vendido o produto biológico, com o estatuto de certificação, como é que é rotulado e para que destino é que esse produto é enviado. Todos os produtos que são vendidos como produtos biológicos têm que estar classificados no certificado do operador
como biológicos, efetivamente, e portanto todos os certificados indicam-nos quais são os produtos que estão no âmbito da certificação e qual o seu estatuto de certificação, ou seja, se é biológico, se está em conversão, e se estiver em conversão, em que ano de conversão é que está, e portanto é muito importante confirmarmos estes dados para quem compra e quem vende tem que cumprir com o estatuto que está definido no certificado que lhe é atribuído. Todos os produtos que são comercializados como biológicos podem ostentar o logotipo da agricultura biológica, os que são pré-embalados têm que o fazer de forma obrigatória, e se repararem sempre que há um produto à venda no mercado com o logotipo da agricultura biológica, com este logotipo, tem associado o código do organismo de certificação, que no caso da Natural é o PT Bio10, e tem também associado a designação do lugar, que normalmente aparece como Agricultura Portugal, ou Agricultura UE, ou Agricultura não UE, se estivermos a falar de produtos importados. O processo de certificação, já falei assim dos aspectos-chave, dos pontos essenciais que são avaliados numa auditoria, mas depois nós temos que garantir que este processo realmente é credível, é fiável e que nos dá segurança. Portanto, então há aqui alguns mecanismos para garantirmos que isso aconteça. Para além da visita anual que é realizada ao produtor, há depois também há um número mínimo de operadores aos quais nós temos que recolher análise e enviar para o laboratório, para percebermos se há substâncias não autorizadas nesses produtos. Portanto, isto é uma forma de aumentarmos o nível de controlo. Para além disso, há também controlos adicionais, ou seja, para além da auditoria anual, da visita anual, há um número mínimo de operadores que também temos que controlar de forma adicionalmente, e normalmente esses controlos adicionais são realizados sem aviso, ou seja, são visitas surpresa. Portanto, isto permite-nos garantir que, independentemente de visitarmos uma ou duas vezes ou mais vezes o operador cumpre com as regras, independentemente das visitas que a Naturalfa faça, ou independentemente de estarmos lá ou não, ele continua a cumprir com as regras da certificação, e portanto desta forma nós conseguimos cruzar e dar aqui alguma fiabilidade e segurança à forma como desempenhamos o nosso trabalho. Estas visitas adicionais, estas análises, nem todos os operadores são alvo todos os anos destas visitas, portanto é normal que de vez em quando o sejam. Porquê? Porque não fazemos a todos os operadores, fazemos uma seleção de produtores, uma amostragem de produtores, e essa amostragem normalmente é definida com base no risco de cada operador. E, portanto, o risco pode ser determinado de várias formas, há vários fatores que permitem determinar o risco de cada um dos operadores, e, portanto, todos os organismos de certificação têm que determinar o risco de cada um dos produtores, portanto, sabemos exatamente qual é o nível de risco de cada um dos nossos operadores. E, obviamente, que aqueles operadores que são de maior risco são aqueles que serão mais auditados, serão mais controlados, serão alvo de maior número de recolha de análises. Portanto, o risco, ao contrário do que muitas vezes se pensa, o risco pode estar associado a produtores que tenham mais tendência a não cumprir com as regras da agricultura biológica, mas não é esse o único fator de risco. Há outros fatores de risco, como por exemplo a dimensão do produtor. Se o produtor for um grande produtor, há maior risco porque coloca mais produtos no mercado, ou tem a ver até com o produto em si. Há produtos que são de maior risco do que outros, portanto há aqui vários fatores que permitem determinar o risco, e depois há também o fator aleatório, ou seja, de vez em quando também selecionamos operadores aleatoriamente para controlar de forma adicional e para percebermos como é que estão a trabalhar sem que estejam a contar com a nossa visita. Agora, gostava também de vos falar um bocadinho sobre o novo regulamento e quais são as novidades deste novo regulamento, o que é que já se sabe, o que é que ainda não se sabe. Há coisas que ainda não estão muito claras, mas que ao longo deste ano vão se clarificar, e portanto é normal que ao longo deste ano continuem a sair novas orientações e que haja maior clarificação das regras. Por exemplo, um dos trabalhos que está a ser feito com a autoridade competente e com os organismos de certificação é para
cada uma das situações ou cada uma das tipologias de auditoria ser definido claramente o que é considerado como cumprido, como não cumprido, e quando não é cumprido quais são as sanções a aplicar. Portanto, uma das novidades deste regulamento que deverá ser publicado, ou prevê-se que seja publicada até o início do próximo ano, é um catálogo de sanções, ou seja, perante determinado incumprimento, qual é a consequência desse incumprimento para o operador, e o que se pretende é que essa consequência ou essa sanção seja igual para todos os organismos de certificação, ou seja um catálogo público em que todos os operadores têm acesso e, portanto, todos os organismos de certificação deverão seguir esse catálogo e, portanto, mais uma vez, tornamos as regras mais claras e mais justas para todos, porque são regras iguais, não são regras diferentes. E, portanto, vem de encontro a um dos objetivos que este novo regulamento pretende, que é realmente harmonizar as regras de produção. Este é um grande objetivo para este regulamento, que é o 848 de 2018, que depois posso também partilhar convosco, se quiserem, portanto, está desenhado para que isto aconteça. Outra dos grandes objetivos é aumentar a garantia de confiança nos consumidores, e claro que isso só se consegue com transparência, com harmonização das regras, e é isso que vai permitir este novo regulamento também. O novo regulamento permite ainda facilitar o comércio de alguns produtos biológicos e permite também fomentar a concorrência leal. Este novo regulamento já foi publicado em 2018, estava prevista a sua entrada em vigor em janeiro de 2021, o que foi atrasado por causa da pandemia, e portanto entrou em vigor em janeiro de 2022, portanto neste momento já está em vigor. De que forma é que o regulamento prevê que sejam clarificadas e harmonizadas as regras? Portanto, há uma série de novas definições e conceitos que estão publicados e, portanto, é importante que isto esteja claro para todas as partes envolvidas no processo de agricultura biológica e, portanto, com estas definições e com estes novos conceitos é possível conhecermos melhor a legislação e sabermos de que forma é que ela se pode aplicar. Depois, outras das novidades é o maior intercâmbio de informação entre os órgãos de certificação, as autoridades competentes e a comunicação, portanto está prevista a criação de plataformas de informação para que a informação seja de fácil acesso, portanto mais fácil acesso, que seja mais expedita e mais ágil a passagem de informação entre as várias entidades envolvidas, e estão a ser criadas essas plataformas para que tal aconteça. Outra das questões é maior transparência no sistema de controle. Uma das novidades são também os novos produtos que podem ser certificados como produtos em agricultura biológica. Um deles é o sal. Eu vou só falar daqueles que se calhar terão mais impacto em Portugal: o sal marinho, as rolhas de cortiça. Depois é possível também certificar coelhos, o que não era possível até aqui. Algum material vegetal que também não estava previsto no regulamento, agora passa a ser possível de ser certificado, e também óleos essenciais, embora já existissem, mas não estava muito claro se poderia ser certificado ou não à luz do antigo regulamento, e agora sim, com este novo regulamento é possível que estejam certificados. Alguns princípios, apesar dos princípios da agricultura biológica se manterem, há alguns princípios que foram reforçados. Portanto, a questão da produção em solo foi reforçada. Havia alguns entendimentos, alguns Estados-membros tinham um entendimento diferente sobre a produção em solo. Neste regulamento está claro o que é que se pretende com a produção em solo na agricultura biológica. Depois foram introduzidos também alguns conceitos como contribuição para um ambiente não tóxico, que tem a ver com as contaminações cruzadas, fertilização a longo prazo e biodiversidade. Portanto, foram conceitos que foram introduzidos neste novo regulamento.
Outra das novidades é de facto o incentivo ao material de propagação biológica, portanto garantir que os produtores que possam recorrer a material biológico e que ele exista, que haja quantidade suficiente para fornecer os produtores biológicos, e depois também a questão da variabilidade genética, no caso dos animais e das raças, a resistência contra doenças e a longevidade. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se vai promover a utilização de raças mais rústicas, raças autóctones e de material biológico também, material genético que seja mais resistente e adaptado às regiões onde são produzidos. Depois este novo regulamento vem também, no caso dos alimentos ou dos preparados biológicos, portanto, da alimentação biológica, vem excluir a possibilidade de utilização de nanomateriais artificiais, portanto, que era permitido até ao regulamento anterior, e aqui com este novo regulamento deixa de ser possível. Há uma grande novidade também que tem a ver com a certificação em grupo, portanto passa a ser possível certificar operadores através de um sistema de certificação de grupo. Portanto, este sistema vai ter regras próprias e é possível aplicar-se um sistema deste género a pequenos produtores, portanto o que está previsto é que seja aplicado a pequenos produtores, a produtores que estejam próximos geograficamente, que se localizem próximos uns dos outros, e que possam comercializar através de um único certificado, ou seja, isto vai obrigar a que haja aqui uma organização que seja responsável pela gestão deste grupo. Essa organização ficará responsável por garantir que as regras da agricultura biológica se implementam em cada um dos operadores, e depois o organismo de certificação será responsável por controlar apenas uma amostragem dos produtores que pertencem a esse grupo. Portanto, este sistema, esta certificação do grupo permite que haja um sistema de produção que seja homogéneo em todos os produtores, ou que seja idênticos, e que haja regras de produção para cada um desses produtores. Ou seja, vai obrigar a que haja aqui uma estrutura que tenha uma responsabilidade grande no processo de certificação, e o organismo de certificação apenas validará se as regras são aplicadas de forma homogénea por todos os produtores e se cumprem com as regras que estão definidas pelo próprio grupo, pela entidade gestora do grupo. Portanto, é uma situação que em algumas zonas do país poderá fazer sentido para algum tipo de produtos ou para algumas regiões, e é uma situação que deve ser ponderada em alguns casos. Outra das novas regras da agricultura biológica é que, mesmo que se importem produtos biológicos de países terceiros, ou seja, de países fora da União Europeia, as regras de produção têm que ser exatamente iguais às regras da União Europeia. Isto não acontecia com o regulamento anterior, portanto o regulamento anterior já se importavam, obviamente, muitos produtos de fora da União Europeia, cacau, café, portanto, produtos que nós não possuímos na União Europeia, ou possuímos e temos escassez deles, e isso já acontecia, mas muitas vezes era feito de forma, havia regras de cada um dos países terceiros que eram apresentadas à Comissão e aprovadas pela Comissão, e depois organismos de certificação iam verificar se esses países terceiros estavam a cumprir com as regras que eram aprovadas pela Comissão. Hoje em dia esse processo já deixa de existir e as regras são exatamente as mesmas, portanto os países terceiros terão que aplicar as regras terão que aplicar o regulamento 848 de 2018, que é o mesmo que nós possuímos na União Europeia. Agora só clarificar um bocadinho face às alterações que foram introduzidas e quais são os impactos. Portanto, há um bocadinho falei-vos que o reforço, esta questão do solo como organismo vivo e a produção em solo tinha sido reforçada e, portanto, neste regulamento, e portanto o que é que este regulamento vem dizer? Que vem dizer claramente
E porquê? Porque no antigo regulamento o único aspecto que era mencionado no antigo regulamento é que era proibida a hidroponia, e era a única questão, era a única menção que encontrávamos no regulamento relativamente a esta questão da produção em solo. Agora está muito mais claro, e então este regulamento vem dizer que é proibida a produção em vaso, em sacos, em camas ou em canteiros demarcados, salvo algumas exceções, como eu já vos disse, por exemplo, a produção de material vegetal. Depois passa a ser permitida a utilização de material de propagação heterogéneo, ou seja, material de propagação que possa eventualmente até não estar no catálogo nacional ou no catálogo europeu de variedades, mas que é material que tem uma carga de biodiversidade muito elevada e que faz todo sentido que seja promovido no âmbito da agricultura biológica. Então vai haver algumas regras para a utilização desse material de propagação, e pretende-se que ao longo dos próximos anos e de forma progressiva deixem de existir determinadas exceções ou chamadas derrogações, como por exemplo a utilização de material de propagação convencional ou sementes convencionais, o que se prevê que deixe de ser possível, a utilização de animais convencionais para reprodução, prevê-se que também só se recorra a animais biológicos, e a utilização de alimentos proteicos convencionais. Portanto, o que se prevê é que ao longo do tempo, e serão criadas as condições para que tal aconteça, se deixe de recorrer a material não biológico, quer material de propagação, quer sementes, quer animais, quer alimentos. A nível de preparados biológicos, a nível de produtos processados ou alimentos biológicos, deixa também de ser possível recorrer a determinados aromas naturais, portanto era possível no antigo regulamento a utilização de aromas naturais, desde que algum aditivo estivesse classificado como aroma natural era automaticamente permitido. Agora apenas alguns aromas são permitidos, e esses aromas naturais que continuarão a ser permitidos são os aromas que provêm efetivamente de ingredientes naturais, por exemplo, um aroma de limão que efetivamente seja composto à base de limão. Depois vai ser também ainda publicada uma lista restrita para produtos de limpeza e desinfecção para utilização nas instalações, nas unidades de produção ou de preparação de produtos biológicos. A nível de controlos, haverá também algumas atualizações, alterações, portanto, até ao anterior regulamento, todos os produtores ou todos os operadores biológicos tinham que ser controlados todos os anos, portanto, esta é a regra. O que se prevê agora é que para produtores ou explorações de muito baixo risco, possa-se alargar aqui o período de inspeção e, se justificado com um nível baixo de risco, estes operadores podem ser alvo de visitas de controlo ou de auditorias por parte do organismo de controlo de 2 em 2 anos, em vez de serem controlados anualmente. Portanto, há aqui um enfoque muito grande no fator risco de cada operador. Agora, claro está que este risco também pode variar ao longo do tempo. Um produtor de alto risco pode começar a diminuir ao longo do tempo, a ter risco cada vez mais baixo em função das práticas que vai utilizando, e vice-versa, um produtor de baixo risco pode eventualmente passar a ser um produtor de alto risco também pelas práticas que utiliza e pela forma de trabalhar ou pelos produtos que trabalha, por aí fora. Depois há também, este regulamento vem também clarificar que portanto, os distribuidores de produtos biológicos pré-embalados que não manuseiam o produto, produto que está pré-embalado e pré-rotulado, estão isentos de controlos, portanto não necessitam de ser controlados. Por exemplo, um caso que é bastante comum, uma farmácia que vende infusões biológicas. Normalmente já bem embaladas, já bem rotuladas, e portanto estes casos, ou casos idênticos, ficam isentos de serem controlados e de notificarem a sua atividade à autoridade competente. Já para os produtores ou distribuidores que comercializam pequenas quantidades de produtos biológicos, cada Estado-membro
define quais são as regras para a certificação e pode inclusive isentar de certificação alguns distribuidores. E a semana passada saiu um aviso neste sentido, portanto o que Portugal decidiu, ou o que a autoridade competente em Portugal decidiu, é que operadores que não produzam, não preparem, não armazenem ou não importem produtos biológicos, portanto estamos a falar somente de distribuidores, podem ficar isentos de controle de certificação desde que comercializem no máximo até 5.000 quilos ou até 20.000 euros, ou ainda em que os custos de certificação sejam superiores a 2% do volume de negócios. Portanto, distribuidores que se encontrem nestas condições estão isentos de controle de certificação, no entanto têm que notificar a sua atividade à autoridade competente, ou seja, têm que preencher anualmente a notificação da atividade. Pronto, da minha parte é tudo, fico agora disponível para alguma questão que entendam e passava agora então a palavra à organização. Muito obrigada. Muito obrigada, engenheira Liliana, pela sua apresentação, com uma clarificação de muitos aspectos e com identificação de todo o processo de certificação. Acho que foi uma apresentação muito interessante. Vamos então agora passar à nossa segunda comunicação da tarde, que vai ser realizada pelo professor Manuel Ângelo Rodrigues. E o professor Manuel Ângelo é licenciado em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia e doutorado em Ciências Edafo-Ambientais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É professor coordenador com agregação no Instituto Politécnico de Bragança, a instituição onde leciona diversas disciplinas na área da agronomia. Tem desenvolvido a sua atividade científica nas áreas da agronomia das culturas,